E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago do canal Titi Por Aí e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura do teste do Duolingo, dando dicas para vocês sobre coisas gerais da prova mesmo e depois a gente vai passar por todas as questões. Eu acredito que vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou tentar trazer todas as dicas possíveis sobre todos os tipos de questões da prova, tá bom? E para isso, onde que eu tô? Eu estou na parte de informações, baixei o PDF de preparação para o teste e vou mostrar para vocês cada uma das questões, beleza? Qual que é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês? Todas as questões elas vão ter esse modelo, vocês vão ter um tempo que vai estar rodando, o que vocês têm que fazer e onde vocês vão responder. Clicou em Next, você vai para outra questão e você submete, né? Você sobe a questão que você respondeu. O que é muito importante? Você sempre vai ter aqui também a sua câmera mostrando para onde você está olhando. É muito comum na prova, eu inclusive fiquei um pouco nervoso quanto a isso, de você ficar desesperado tentando ver se você está olhando para a tela ou não, ficar batendo o olho aqui no tempo. E o que eu posso dizer, qual que é a minha principal dica? Não se preocupa com isso. Se você estiver focado em entender a questão, fazer a questão e preencher tudo, você vai estar olhando para a tela. Não tem como. Então, não se deixe cair na tentação de ficar olhando para o tempo todo, ficar olhando para a tela, porque isso vai te distrair e é aí que vai surgir a chance de você talvez olhar para o lado, tá? Tenta também durante o simulado, para você evitar de olhar para o tempo todo, tenta já fazer, por exemplo, os testes com uma noçãozinha. As questões de 3 minutos, tenta sempre olhar com faltando 1 minuto e meio para ver se deu tudo certo. Ou, por exemplo, cria estratégias. Quando eu estiver fazendo fill in the blanks, eu vou ler tudo, preencher a primeira vez, voltar, preencher uma segunda vez e só depois eu vou olhar o tempo, entendeu? Para vocês não ficarem desesperados com isso, tá? É muito importante essa questão. Focar sempre no teste, não se preocupar com esses arredores. Para a gente começar um pouquinho das questões, vou passar rapidamente por elas, explicando um pouquinho delas e o que eu diria que seria uma boa dica. E algumas boas práticas, né? Primeiro tipo de questão é o Read and Select. Vão aparecer palavras em inglês. Vocês vão ter que identificar se elas são uma palavra real, em sim ou não. O que é muito importante? Pela minha experiência nos simulados, a palavra que não é real no inglês, a estrutura dela vai estar muito diferente do que é uma palavra em inglês. Por exemplo, summator, não sei se é summator ou summator. Claramente isso aqui não é uma palavra em inglês. Agora, se eu tivesse, por exemplo, loudly ou algo do tipo, já fica mais fácil de identificar. Dificilmente eu encontrei questões que estavam com uma letra errada. Algumas aparecem, mas não é frequente, tá? Minha principal dica é segue seu gut feeling, segue sua intuição. Você tem 5 segundos. Se você bate o olho em algo, sentiu que é uma palavra em inglês, tem 90% de certeza, não pensa muito, marca sim. Bateu, tá esquisito? Não conhece? Marca não. É melhor marcar do que não marcar, tá bom? Não preocupa também se você fala, nossa, mas tá aparecendo só palavra real? Será que tem alguma coisa errada? Ou, nossa, tá aparecendo só palavra que eu não conheço. Será que eu tô errando tudo? Não, não tem padrão. O próprio simulado fala, aqui fala, né? Não existe padrão. Você vai ter um número aleatório de respostas. E aqui também fala, né? Que qualquer resposta que não for marcada vai ser incorreta. Então responde. Segue sua intuição. O teste do Duolingo, como um todo, é sempre melhor responder do que deixar em branco. Depois a gente tem o Fill in the Blanks, um pesadelo para muita gente, já foi o meu pesadelo. Para quem não sabe, tem um primeiro vídeo que eu fiz que eu falo sobre a minha nota no Duolingo, né? Eu tirei 150 e eu dei algumas dicas, falo como que eu estudei. Vou deixar ele na descrição para vocês verem. Mas a questão que eu mais estudei foi o Fill in the Blanks. E ele tem dois jeitos de cair. Ele cai com só um Fill in the Blanks e dura 20 segundos. E tem o Fill in the Blanks, que são vários e você vai ler durante um contexto que você tem 3 minutos. Quais são minhas dicas para isso? 1. Sempre lê o contexto, não pense individualmente na palavra. Vai ter momentos que já vai vir na sua cabeça. I was just able to catch a glimpse of the president at his motorcade pass by. Isso.
Aqui já veio a palavra catch a glimpse. Às vezes não vai vir, você vai ter que ficar lendo o contexto e ficar pensando na palavra. Mas você não pode ir direto na palavra, principalmente quando for o reading complete. Como que vocês têm que fazer? Ler primeiro. Success is not as important as determination. Aí depois eu vou vir aqui pro final. Ó. Success often requires some luck, but determination and hard work are within your control. Então, o que eu entendi? Determinação é mais importante que sucesso. Sucesso envolve sorte e só a determinação e o trabalho duro estão no meu controle, né? O sucesso ele é variável. Baseado nesse contexto, eu vou começar a ler e tentar ir preenchendo com a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, ó, even if you fail, you should ask to. Não sei de primeira, your, tananã, to, tananã, tananã, tananã. Aqui deve ser solve a problem. In the end, that skill will take you farther than success. At everything you... Não sei. Enfim, vocês viram? Eu fui preenchendo o que vinha na minha cabeça, eu vou preenchendo da primeira vez. Depois vai sobrar algumas em branco. O que você vai fazer? Volta, lê do começo, lê tudo. O que faz sentido colocar? Você vai, provavelmente na segunda você já consegue colocar mais alguns. Chegou na terceira, vai sobrar um ou dois ou três. Já é uma hora de dar uma olhada no tempo. E aí você vai preenchendo. E quando faltar poucas, você vai quebrando a cabeça até você entender. Vai digitando, ver o que deu certo, ver o que não deu, ver o que faz sentido, não faz. Dica principal: não se preocupe se você não souber alguma coisa. Por exemplo, tá faltando 30 segundos, tô com 3 sem saber. Bateu o desespero, vou mal na prova. Nossa, Thiago, fui super mal, não consegui preencher um monte de coisa. Não se preocupe, eu tirei um notão, no simulado eu também tirei um notão e várias vezes eu não sabia o que colocar. Eu colocava algo que se encaixava ali, mas que provavelmente não era a resposta certa, porque eu senti que estava estranho. Mas vale mais você colocar algo que você não sabe, mas que pode estar ali e que poderia, em algum contexto, até um pouquinho errado, estar ali, do que não colocar nada. Porque você vai ganhar algo parcial, entendeu? Você não vai ganhar uma nota completa, mas você vai ganhar uma parcial. Então é muito importante fazer isso. E eu acho que as punições por erro, elas não são tão grandes. Eu não fiz uma prova perfeita, não fiz simulados perfeitos e eu atingi notas bem legais, mesmo errando algumas coisas. O que eu sempre mantinha na minha cabeça é: não importa se eu errei, eu tenho que continuar fazendo teste e dar o meu melhor. Então não se deixem abalar. O Read Aloud. Vocês vão ter 20 segundos para ler o que aparece aqui. E aí, eles até dão uma dica aqui, ó, que se você tiver tempo, você praticar falar o statement antes de clicar em record. Não recomendo isso. Por quê? What does he look like? Eu posso falar e eu consigo depois record. Só que vocês vão perceber no simulado do Duolingo que à medida que você vai acertando, as questões vão ficando mais complexas. Chega um momento que, por exemplo, eu cheguei em simulado que tinha 4 linhas aqui para eu ler. E palavras complexas. Então, você não vai ter tempo para falar antes. Já clica em record e vai lendo. What does he look like? He looks like a smart person because he goes to university. Or he's a postgrad student. Algo assim. Se você, por exemplo, titubeou, what does he look like? Continua, não para. O importante é você falar. Falou algo errado? Fala o certo e continua. Não tem problema, tá? Mas fiquem espertos com essa questão de falar antes, porque eu já perdi algumas questões por causa disso em simulado. E aí eu entendi que não é todas que dá. Ah, e não falem desesperados. Fala com calma. Lê com calma, ó. What does he look like? E sempre falar com entonação. Não vou falar what does he look like. Não, é what does he look like? Trazer a entonação para que as pessoas entendam o que você está falando. Depois vocês vão ter o Listen and Type. Nesse vocês têm 3 opções, né, de ouvir. Vocês vão ter 3 chances. E a minha dica é, ouviu a primeira, já começa a escrever. Você, às vezes, já vai escrever tudo, e aí você consegue dar uma revisada na escrita e ouve de novo só para conferir. Às vezes você vai ter que ouvir várias vezes. Minha dica principal é que você tem 1 minuto. Dá para ouvir as 3 vezes sempre, tá? Provavelmente nos primeiros 20 segundos você já escreveu tudo e já vai poder estar corrigindo as escritas. Caso o nível comece a avançar e você chegue a umas perguntas que tem que escrever muito, tá difícil de entender,
escreve o que você entende que a pessoa falou, tá? Não se preocupa se você acha que não é isso. Como eu já disse, tenta preencher o máximo possível, porque isso vai ser válido para você no final. Depois vocês vão ter o Complete the Sentence. Esse é basicamente uma interpretação de texto e você seleciona as melhores palavras que cabem nesse texto. Eu achei essa parte um pouco mais simples, apesar de que a minha recomendação é você tem muito tempo. Eu acho que é muito tempo para fazer, dada a complexidade das coisas. Eu acho que eu fiz muito rápido, sobrou uns 3 minutos para mim. Errei algumas bobeiras, tanto no simulado quanto na prova, que eu acho que se eu tivesse dado uma revisada e pensado um pouco mais seria melhor. Então, leia o texto todo, vá preenchendo o que faz sentido e sempre bem parecido com Fill in the Blanks. Cheguei aqui na segunda, não sei o que é, pula e vai para a terceira. Depois você volta, lê o contexto como um todo e vai preenchendo, tá? Depois que você preenche isso, você vai conseguir ver, isso é muito importante saber, qual que era a resposta certa. Não sei se vocês perceberam isso fazendo simulados, dá para ver se você preencheu o que era certo. Não se preocupem com isso. Às vezes você vai errar, não se deixe abalar, continue respondendo. O que importa é você completar a prova de um jeito que faça sentido. Se não for a melhor resposta, você pode ter colocado uma resposta que pode ser válida também. Você só não vai ganhar a nota completa. Eu tenho certeza que durante a minha prova e nos simulados eu fiz isso várias vezes. E mesmo assim eu não prejudiquei minha nota para ela cair abaixo de 130, por exemplo. Então vocês podem ficar tranquilos. Depois vocês vão ter que selecionar uma passagem para preencher a continuação do primeiro parágrafo e que faça sentido ser antes do terceiro parágrafo. Então lê o primeiro, lê o terceiro e identifica. Normalmente vocês vão ficar entre duas respostas, mas o que eu posso dizer? Essa parte ela é bem direta, tá? Dificilmente vai fugir do que está no texto. Então, o que eu estou tentando dizer? Não tentem ser criativos demais. Vocês vão ter, por exemplo, aqui, como vocês vão ter que highlight the answer. Então, ó, what was John doing to save money? Vai ter uma hora que ele vai falar exatamente o que ele estava fazendo. Ó. He was trying to save money by fixing a few things around the house himself. Então a resposta ela não é he was trying to save money ou eu preencher tudo até so restart. Não, eu vou colocar só fixing a few things around the house himself. É isso, ponto, direto. A mesma coisa com aqui. Eu não vou trazer nada do que eu interpretei. Eu vou trazer do que está sendo dito no texto. Então, por exemplo, vai chegar uma hora também que ele vai te perguntar, ó, para identificar a ideia que está sendo passada no texto. A ideia vai ser diretamente o que está sendo passado no texto. Ó. John blew a fuse while rewiring one of the outlets in his house. É isso. Foi o que aconteceu, é o que é. Pronto. Não vai fugir disso, entendeu? Vocês não vão ter que interpretar algo complexo e trazer a opinião de vocês. Não, esse aqui é literalmente interpretar o texto e falar o que ele diz. Mesma coisa com o título. O título, normalmente, você também vai ficar entre duas. O caso do John, por exemplo, ele estava mexendo na fiação da casa dele para tentar economizar um dinheiro, ele estava consertando algumas coisas, ele explodiu um fuse, e aí ele percebeu que fez algum erro, e ele voltou para conferir o trabalho dele. Só que ele não conseguiu entender o que ele tinha feito errado. Então, ele entendeu que ele ia ter que chamar um profissional. Essa é a ideia. Ele chamou um profissional. Vocês estão vendo aqui que a gente tem John and the electrician, repairing the microwave, the power outage, John's electrical difficulties. John and the electrician e John's electrical difficulties fazem sentido, mas a maioria do texto ele passa falando das dificuldades dele em resolver o problema elétrico. Só no final, a última frase, ele chama um eletricista. Então, a parte do eletricista não está presente durante o texto, não está na ideia principal. Entendeu? Ó, eu tenho que trazer um título que traz a ideia principal. A ideia principal do título vai ser as dificuldades que ele encontrou. Tá? Então não fugir muito disso, é bem direto. Depois vocês vão ter o Listen and Respond, é basicamente um bate-papo com uma pessoa. A pessoa fala, você ouve só uma vez, responde. O que é importante nessa parte? Você vai ter 4 minutos para fazer essa troca de palavras. São 5 ou 6, se eu não me engano.
Você não vai gastar mais que 2 minutos e meio, provavelmente. Vai sobrar um tempo, 1 minuto e meio, 2 minutos. Não pula direto para a parte de summarize the conversation. Depois que você responde e conversa com essa pessoa, você vai ter que summarize o que vocês conversaram. Se você termina de falar com a pessoa e já pula, você dificilmente vai conseguir fazer um resumo bom. É muito pouco tempo, 75 segundos. Então, gaste esse 1 minuto e meio, esses 2 minutos, para planejar o que você vai falar. Reler o que você fez, e aí você vai falar exatamente o que vocês conversaram. E aí lembra de pensar nessa estrutura. Por que eu fui conversar com essa pessoa? Então, por exemplo, I was unsure about which team I would cheer on the Olympics. Because of that, or due to that, I talked to my friend to get his opinion, or to help me decide. Então, esse é o motivo que eu entrei em contato com a pessoa. Provavelmente isso vai estar lá no começo. Vocês vão ver no simulado que ele vai te dar um contexto. E aí, o que você vai ter que falar? Por que você entrou em contato? Vai detalhar o que aconteceu na conversa e depois você vai concluir o que aconteceu. Então, lembra dessa estrutura, ó. Por que eu entrei em contato? O que eu conversei? O que eu decidi? Então, eu posso ter conversado, ó, falei, I was unsure about which team to cheer on the Olympics, so I asked my friend for advice. My friend told me he would cheer for Australia, and he suggested I cheered for it too. But he also said to me that France had an amazing rugby team that was exciting to watch. Due to his response, I decided to cheer for France. Então, o que eu fiz? Trouxe um pouquinho de detalhamento. Você não vai conseguir detalhar tudo. Ainda mais se, como eu falei, que a prova ela vai ficando mais difícil, e o simulado também, vai chegar algumas questões que vão estar bem complexas. Você não vai conseguir trazer toda a complexidade que vocês conversaram. Tenta trazer a ideia principal com um pouco de detalhamento. Depois você conclui. Então, o detalhamento foi que eu conversei com meu colega. Ele me falou que vai torcer para a Austrália e falou que a França tem um time de rugby muito legal. Por causa da resposta dele, eu decidi torcer para a França. Acabou. Vai dar umas 3, 4 linhas, eu vou trazer um resumo legal que vai me dar uma pontuação legal também no final. Tá? Continuando. Vocês vão ter o Write About the Photo. Esse aqui, eu acho que também tem uma estrutura bem legal de se seguir. Agradecer a Paula, ela tá lá na descrição do outro vídeo que eu fiz. Tem um canal muito legal que dá dicas de inglês. Mas basicamente no Write About the Photo vocês têm 1 minuto. É tempo considerável, mas nem tanto. Então é muito legal vocês seguirem uma estratégia que é assim. Primeiro, você vai colocar o que você está vendo na imagem, a ideia principal, ó. E começar sempre para facilitar, ó, in this picture, in this image. E aí você pode trazer um conector de opinião, ou já começar, por exemplo, ó, in this image, I can see a boy and his father walking in the street. Ponto. Ideia principal. Ou você pode falar, in this image, from my perspective. Se você colocar o from my perspective, você vai trazer mais, né, pontuação, porque você vai estar usando o conector. Então, ó, in this image, from my perspective, there seems to be a boy and his father walking through the street. Depois, você vai trazer o quê? Você vai trazer uma suposição ou você vai trazer uma opinião. Então, eu estou vendo que o pai ele tá de roupa formal e o menino tá com uma mochila. Então eu posso falar: It seems to me that the father is going to work because he's wearing formal clothes and the son is going to school as he is wearing a backpack. Detalhei. Eu acho que não detalhei até demais, não dá para escrever isso tudo não. E depois você vai concluir com ou mais uma opinião ou algo sobre o background, uma suposição, algo do tipo. Por exemplo, in the background, I can see a car. Too. Ponto. Simples. Ou, por exemplo, it must be fall because there are a lot of leaves on the ground. Ponto. Não precisa ser algo muito complexo, tá? Então, para a gente revisar. Ideia principal, opinião com característica, outra opinião ou background, barra suposição. Tá bom? E sempre usar esses conectores. Os conectores estão lá na descrição do outro vídeo. Depois vocês vão ter um Interactive Writing. Vocês têm 5 minutos para falar sobre um tópico e depois fazer uma resposta. Nessa parte, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Talvez gastar só 3 minutos seja suficiente para vocês,
talvez gastar 4,50 ou etc. seja melhor, mas vocês têm que focar sempre em trazer estrutura e conectores, tá? Lembrem-se sempre, é um writing, então você tem que seguir uma estrutura de redação, uma introdução, um desenvolvimento de argumentos e uma conclusão. Então, começar com o conector de opinião, from my perspective, da ideia geral. Continua o primeiro parágrafo trazendo um argumento. Depois usa um conector de adição, ó, in addition to that, furthermore, ou faz uma comparação, similarly to my first argument, tananã, tananã. E depois conclui falando, in summary, etc. Né? Conclui o que você quis dizer. Depois, eles vão te trazer uma segunda pergunta sobre o mesmo assunto e você vai ter 3 minutos. Por ser 3 minutos, eu acredito que um parágrafo de introdução barra argumentação com uma conclusão no segundo já é suficiente, tá? Então você fala, dá a sua opinião, dá um argumento, conclui. Pode fazer 2 ou 3 parágrafos, mas não precisa ser algo tão extenso quanto o primeiro, até porque você tem menos tempo, tá bom? Tenta também variar a palavra. Não fica o tempo todo, por exemplo, se o meu assunto é sobre escola, eu vou ficar falando students, school, or study o tempo todo, não. Tenta usar outros conectivos, outras palavras, outros substantivos ou similares. O listen then speak, vocês vão ter 20 segundos para entender sobre o que vocês vão falar e depois vocês vão clicar nesse botãozinho e ouvir sobre o assunto. Vocês podem ouvir até as 3 vezes. E depois vocês clicam e vão poder gravar sobre o assunto. Minha dica sobre os speakings é sempre tentar durar mais que 30 segundos. É muito importante que vocês falem mais do que o necessário. Por quê? Porque isso vai transmitir confiança de vocês e habilidade para conversar na língua inglesa. Caso você tenha facilidade e seja capaz, é muito fácil falar isso, né? Fala por mais tempo. Se você tem mais dificuldade de manter uma conversação, tenta estender 10, 15 segundinhos, o máximo que der. Até que você não chegue num momento que você fique, por exemplo, que você não fique, né, perdido e que você não fique, por exemplo, enchendo linguiça, sem saber o que falar, fugindo do assunto, tá? Entenda esse limite seu e chegue até ele, beleza? Não é porque eu falei que você tem que ficar 1 minuto e 20 que você vai falar 1 minuto e 20 sem a capacidade de falar. Cada um tem a sua capacidade, cada um tem que entender até onde vai. E se você fala bonitinho durante 45 a 50 segundos, sua nota vai ser ótima, tá bom? Muito importante também vocês não falarem igual um robô. Tenta levar essas partes do speaking, como se você estivesse conversando com alguém sobre o tópico. Então começa falando sobre, in my opinion, this is actually a really nice question. Rir, seja natural, por exemplo. Tá contando um caso, não fica falando com o olho regalado, reto, igual um robozão. Gesticula, fala, pra você transmitir naturalidade falando a língua, né? Igual eu tô falando agora. Eu tô passando agora que eu sou uma pessoa que sabe falar português. Eu tô gesticulando. Quando eu falo sobre algo que eu tenho uma entonação maior, que é algo mais importante, eu entono a minha voz. Então vocês têm que fazer isso também, tá? Não é porque é uma prova que vocês têm que ser todo travado e etc. Principalmente, por exemplo, eu fui bem solto. Falei numa boa, como se eu estivesse falando com um amigo, ou, por exemplo, se eu estivesse falando numa roda de conversa na faculdade, algo do tipo. Lógico, eu não fui coloquial, mas eu também não fui travado. Consegui desenvolver de uma maneira natural. Parecido com Write about the photo, vocês vão ter o Speak about the photo. A ideia é a mesma. Ideia principal, in my opinion, or por exemplo, in this image, there seems to be two brothers holding each other really happily. Por exemplo. Aí eu vou trazer caracterização. They are probably from a young age and they are having a lot of fun by the size of their smiles. E depois eu vou fazer uma suposição. They seem to be from Asia. Nem sei se isso podia fazer, mas enfim. Entendeu? Então eu vou fazer uma caracterização. Se você seguir esse jeito que eu te falei, você vai durar mais que 30 segundos. Tá?
Essa é uma imagem que não tem muito o que tirar dela também. Ela é bem simples. Vão ter imagens que vão ser mais complexas. E aí você pode gastar mais tempo, né? Fez esse passo a passo meu, tem mais coisa para falar? Caracteriza mais coisa. Faz mais suposição, fala do background, fala do clima que parece estar tendo, né? Então, se diverte também respondendo as perguntas. Vocês vão ter o Read and Speak, vocês vão ler sobre algumas perguntas, vão falar durante 90 segundos. Minha dica principal é: responde uma de cada vez. Tenta não se perder, obviamente, né? É lógico, quando a gente começa a falar, a gente pode se empolgar, vai para alguns caminhos, mas você vai ter isso escrito na sua tela para te lembrar do que você está falando. Então, antes de você começar, você tem 20 segundos. Tenta preparar já, ó. Eu tenho que falar sobre o meu restaurante favorito, onde que ele é, o que que ele serve, quantas vezes normalmente eu vou lá e por que que ele é meu favorito. Então eu vou, nesses 20 segundos, eu sei que é pouco tempo, eu tenho que tentar estruturar e já pensar em algo. Ah, meu restaurante favorito, sei lá, McDonald's. Então eu já sei qual que é. Agora eu vou pensar. Você pode começar para trazer naturalidade falando, oh, that's a really nice question. My favorite restaurant is McDonald's. It is stated worldwide, but the one I mostly go to is 2 blocks from my house. It serves fast food. I think I go there from 2 to 3 times a week. Não sugiro vocês fazerem isso, né? Comer McDonald's 3 vezes por semana é loucura. E depois você explica aí por que ele é seu favorito. Você gasta mais tempo, né? Since I was a child, I used to eat McDonald's with my family, so I have really nice memories about it. I really enjoy how fast I am served there, etc, etc, etc. E aí, quando você entender que tiver acabado, você provavelmente também vai passar dos 30 segundos. É bem difícil você durar menos de 30 segundos nessa. Então não tenta ser também só aquela pessoa que só responde, ó. Por exemplo, My favorite restaurant is McDonald's. It is 2 blocks from my house. It serves fast food. I go there 2 to 3 times a week. It's my favorite because the food is good. Você vai ter uma nota legal, mas quando uma pessoa humana ouvir isso, você vai estar sem sal. Eu acho que é legal você demonstrar que você consegue ir, né, em ranges of speaking maiores, né? Você pode desprender sobre assuntos de maneiras melhor, tá? Mas mais uma vez, não vá além do seu limite. Se seu limite é falar isso, vai no arroz com feijão. O arroz com feijão não vai te prejudicar de maneira alguma também. Você vai ter o writing sample, mesma dica de antes. Tenta fazer a estrutura e usar conector. Thiago, eu tenho muita dificuldade, eu acabo escrevendo mais, fica uma frase sobrando, eu não consigo pôr ponto. Minha dica, eu passei por isso também, não me afetou tanto minha nota. Se você faz algo estruturado e com os conectores, provavelmente você não vai ser tão penalizado por ter deixado uma frase inacabada, ou se você não ter feito uma conclusão, por exemplo. Mas o que eu faria se eu pudesse fazer de novo? Deu 3 minutos e meio, 3 minutos e 40, 45, eu tenho faltando 1 minuto, eu já começaria a dar uma revisada e tentar concluir. Porque senão a chance de você não conseguir fazer a conclusão é muito alta. Eu lembro direitinho de um simulado, que eu estava super empolgado com um tema, fiz 2 parágrafos super ótimos de argumentação. Chegou faltando 30 segundos, eu tinha que concluir. Não consegui. Não consegui concluir. Fui prejudicado? Minha nota foi ruim? Não, minha média ainda ficou lá nos 140. Só que, não sei, é um risco que você toma, tá? Eu não consegui, por exemplo, revisar a minha escrita. O speaking sample, também para finalizar, você vai ter que falar sobre um tópico durante 3 minutos. Você vai ter todos os assuntos do tópico aqui. E lembra sempre de agir com naturalidade. O tópico, normalmente, ele vai ter mais de uma pergunta. Então, dá para desprender mais. Nas outras, por exemplo, que são menos perguntas, as imagens podem ter menos informações, não tem tanto problema você não passar daquele tempo limite, apesar de que eu sempre vou recomendar vocês passarem. Agora, nesse aqui, que são um monte de perguntas, o assunto normalmente é mais complexo, é muito importante vocês tentarem desprender sobre o assunto. Uma das características da prova e uma das pontuações dela é até quando você consegue falar sobre assuntos complexos durante X tempo.
Então, se você tem a chance de falar sobre um assunto complexo, que é essa parte final, e você gasta o mínimo de tempo, você vai estar perdendo essa oportunidade de demonstrar essa competência, tá bom? Depois, aqui, vocês podem até verificar também a quantidade de perguntas que caem na prova, normalmente. Então, vocês podem identificar o que, que faz sentido estudar ou não, o que, que vocês têm mais dificuldade. Por exemplo, eu estava com muita dificuldade no Fill in the Blanks. Read and Select eu não tinha tanto. E Writing Sample também estava com dificuldade. Tinha muito tempo que eu não escrevia. O que, que eu pensei primeiro? O que, que é a primeira coisa que eu vou ter que estudar? O Fill in the Blanks. Ele cai muito mais que o Writing. Apesar de que o Writing ele tem uma pontuação alta, né, na prova. Então, o que, que eu pensei? Você vai identificar o que, que você tem dificuldade à medida que você for fazendo os treinamentos, né, os simulados. Você vai identificar qual competência está relacionada a ela. Então, o Fill in the Blanks está principalmente conectado a Reading Comprehension, né? Eu ler um contexto e entender, e vocabulário. E meu Writing, ele está também conectado a como que eu vou saber escrever utilizando conectores e vocabulários bons. Eu senti que eu estava escrevendo de uma maneira muito simples. Então, o que, que eu identifiquei? Eu tenho que estudar vocabulário e principalmente o fill in the blanks. Conectores, vocabulário, fill in the blanks. Foi o que eu estudei. Meu speaking eu já estava com facilidade, meu reading também já era bom. Então foi o que eu fiz. E aí, para facilitar vocês, tem meu outro vídeo, né, que tem alguns links legais de outros YouTubers que têm estratégias de estudo. Eu mostro as minhas estratégias de estudo para ajudar vocês também, e aí vocês podem fazer isso lá. Caso vocês me quiserem, mais uma vez, o comentário é o lugar que eu vou poder ajudar vocês. Eu estou super disposto a conversar com vocês por lá, vocês me passarem as dúvidas, etc., alguma coisa do tipo, e a gente ir conversando. Eu não sou nenhum guru, eu sou só uma pessoa que teve essa facilidade e foi bem na prova, e por isso eu quero ajudar outras pessoas que estão com o mesmo objetivo que o meu. Então, eu ficaria muito feliz se eu tivesse essa oportunidade, né, de ajudar alguns de vocês. Tá bom? Muito obrigado se você ficou aqui até o final e assistiu esse vídeo. Eu entendo que ele é um vídeo mais longo, mas eu acho que ele está com um conteúdo bem legal. Para os próximos vídeos, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre pós-graduação no exterior, como que está sendo o meu processo de preparação e etc. Para contar um pouquinho para vocês. Tá bom? Muito obrigado por atenção e um grande abraço.